Muito bem, galera. De volta aqui nesse domingão com notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Não tem jogo hoje, o jogo é amanhã. Inclusive, o elenco finalizou a preparação para a partida contra o Curitiba. Um confronto muito importante. O Fluminense voltar a vencer fora de casa, algo que é muito relevante neste momento, em que a tabela está favorecendo. Uma vitória amanhã pode fazer com que o Flu salte algumas posições na tabela, eu vou falar sobre isso aqui, mas também uma notícia que pegou a todos nós, de certa forma, de surpresa, neste domingo, foi uma proposta do Beşiktaş, da Turquia, para contratar o Nino. E realmente essa proposta aconteceu e eu vou trazer os detalhes aqui que eu apurei também, que outros colegas aqui já apuraram, sobre essa possível negociação envolvendo a saída do Nino. Também tem outro jogador revelado em Xerém se transferindo na Europa, uma negociação que pode rolar nos próximos dias e o Fluminense pode faturar alguma grana com isso, beleza? Só não esquece de deixar o like aí, se inscrever aqui no canal do Lessa, por favor. Seu comentário também é sempre muito bem-vindo, compartilhando os vídeos aqui do canal. Enfim, vocês constroem o canal aqui junto comigo. Só vou começar já falando sobre a preparação para o jogo contra o Curitiba. O Fluminense treinou hoje pela manhã, a última atividade antes desse jogo. O técnico Fernando Diniz já definiu o time titular. Não dá para cravar 100% para vocês aqui, eu preciso de mais uma confirmação, mas a tendência é de que a escalação seja aquela que a gente vem falando nos últimos dias, com a entrada do Lelê fazendo a função do Germancano que está suspenso. Aliás, até uma matéria ontem se não me engano foi do Thiago Lima, lá do GE, dizendo que o Cano nunca tinha sido suspenso pelo Fluminense, algo que eu não me lembrava realmente. É impressionante, né? Ele não ficou fora de jogo nem por suspensão e nem por lesão. Desde que ele chegou ano passado, foram 4 partidas em que o Cano não entrou em campo, não foi relacionado, não esteve à disposição. O Fluminense só venceu um desses jogos, empatou 2 e perdeu outro. Então o retrospecto não é favorável quando o Fluminense não tem Germancano em campo. E fora de casa, o time não vence há 74 dias. Então é mais um motivo para que o Flu consiga vencer o Curitiba no Couto Pereira, que é certamente uma das equipes mais fracas deste campeonato brasileiro. E também porque os resultados da rodada favoreceram. Olhando aqui a tabela, eu vou até colocar na tela aí para vocês, a gente vai ver que uma vitória pode fazer o Fluminense chegar até ali a terceira posição. Colocando aqui, ó. Ontem o Flamengo empatou em casa, resultado muito bom em termos de tabela, com lanterna ainda. Palmeiras venceu, mas aí já era um resultado de certa forma esperado, né? Vitória sobre Fortaleza. Ainda tem Bragantino jogando hoje ainda, vai enfrentar o Internacional em casa. Então o Fluminense, que no caso poderia aqui ultrapassar o Fluminense, até o Atlético poderia ultrapassar. O Fluminense chegando a 28 pontos, empataria o número de vitórias com o Flamengo, com 8. Né? Passaria o Palmeiras com 8 vitórias. E aí no saldo de gols, o Flamengo tem 9 de saldo, o Fluminense tem 7. Então teria a possibilidade sim do Fluminense chegar até a terceira posição, saltando aí pelo menos 3 posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Amanhã, pré-jogo aqui no canal do Lessa, evidentemente, com todas as informações sobre este confronto, mas a tendência é essa, um time indo a campo com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André Lima e Ganso, John Ares, o Keno voltando de suspensão, com o Lelê no comando de ataque. E por falar em Fluminense e Curitiba, vou deixar aqui no comentário fixado o link para a Bet7K para você fazer seu cadastro aqui, já dar seu palpite, fazer sua fezinha nesse jogo e também o meu e-mail tá aqui. Por quê? Se você fizer um depósito de R$10 e mandar o comprovante para mim, você vai concorrer a uma banca de R$200 na Bet7K. Isso mesmo, R$200 na Bet7K. Até sexta que vem é o prazo para vocês participarem desse sorteio. É só fazer esse depósito de R$10 e mandar o depósito para mim. E olha, a odd está excelente, está 2,24 na vitória do Fluminense. Não é que vai ser um jogo fácil, mas o Fluminense tem muitas possibilidades de vencer o Curitiba no Couto, na minha opinião, pelo menos. Então, sei lá, eu acho uma muito boa. Você que está confiante, já vai lá, faz seu feijinho, vai faturar uma grana e vai participar desse sorteio na Bet7K, valendo uma banca de 200k. Só deixar aqui, ó, 200k, de R$200. Só deixar aqui no comentário fixado, faz seu cadastro se você não tiver. E além de tudo, ainda tem um bônus através aqui deste link de até R$7.000 no seu primeiro depósito. Corre lá na Bet7K. Tem um outro jogador no futebol europeu que está para ser negociado, e isso pode render uma graninha para o Fluminense nos próximos dias, que é o Douglas, mais um revelado em Xerém, está no PAOK da Grécia já há algumas temporadas, e o Nantes
lá da França, fez uma proposta de 3 milhões de euros fixos, dá 16 milhões de reais mais ou menos, para ficar com o jogador, além de metas. Isso poderia render ao Fluminense, o Fluminense tem direito a 4%, o mecanismo de solidariedade da FIFA, isso poderia render ao Fluminense ali quase em torno de 700 mil reais, mais ou menos, se o negócio for fechado nesses números. Em 2022, 2024, diz aqui a matéria do UOL, o Douglas cumpriu a temporada de mais impacto na Grécia, tendo feito 36 jogos oficiais, anotado 5 gols, ele está lá desde 2019, tem contrato até 2016. Então, pode ser mais uma negociação que vá, não é, nesse caso, tanto dinheiro assim, mas o que pingar sempre é muito bem-vindo. O Douglas realmente está tendo uma regularidade boa lá, pelos números, pelo menos, lá no PAOK. E para fechar aqui a notícia do dia, que é sobre a proposta que o Besiktas da Turquia fez para tentar levar o Nino de imediato nesta janela de transferência. O Nino, como a gente sabe, é um dos alvos aí do futebol europeu, principalmente do futebol turco já há muito tempo. Tem muitas especulações envolvendo Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray, todos esses clubes em algum momento já deram sinais de que poderiam fazer uma investida pelo Nino. Só que de lá nunca veio uma coisa interessante. O Nino esteve muito perto de sair para o Tigres do México naquela oportunidade. O Fluminense recusou porque o Criciúma não quis abrir mão da porcentagem que eles têm. O Nino tem 60% dos direitos do Nino são do Fluminense, os outros 40% pertencem ao Criciúma, vale ressaltar isso. Então, com o Tigres, o Fluminense estava aceitando a negociação, porque o Nino já tinha aceitado a oferta, já tinha aceitado a proposta, estava tudo certo, mas como não houve acordo com o Criciúma, o Nino entendeu, tem uma relação muito boa dele com o clube, com o presidente Mário Bittencourt, e aí, enfim, naquele momento a negociação foi encerrada. E agora, segundo o jornalista turco, que foi quem divulgou essa notícia, que é lá do o Yagis Sabancoglu, ele é do portal Esporte Digital, foi ele que publicou essa informação aqui, não sei nem se eu falei o nome dele correto, porque é um jornalista que eu realmente não conheço. Mas ele divulgou essa informação aqui, dizendo que o Besiktas fez uma oferta de 6 milhões de euros para levar o Nino. Aqui a tradução no tweet, aqui, ó, ele diz que o Fluminense pediu 7 milhões de euros. E já há um acordo entre o clube e o Nino, e o Fluminense teria pedido 7 milhões de euros para negociar. E aí, o Thiago Lima publicou mais cedo essa informação, e eu também confirmei essa informação do Thiagão, de que o Fluminense rejeitou essa proposta. Isso estaria em torno de 31,8 milhões de reais. Então, como o Fluminense tem direito a 60% desse valor, seria mais ou menos 3,6 milhões de euros. O Fluminense iria receber pouco mais de 19 milhões de reais caso aceitasse essa proposta. Mas o Fluminense não aceitou essa negociação e até onde, pelo que eu consegui apurar aqui, não estipulou um valor, se vocês pagarem 7 milhões de euros, o Nino não sai. Não tenho essa informação, não tenho também nenhuma informação no sentido de, por 10 milhões de euros a gente negocia. O Nino é um jogador muito valorizado dentro do clube e é considerado muito importante para a sequência da temporada no sonho de conquistar a Copa Libertadores. O Thiago Lima está destacando isso na matéria dele aqui. Por isso, o Fluminense não deseja negociá-lo neste momento, no meio do ano. Até recentemente eu falei sobre isso numa live. Pode acontecer uma negociação nesta janela de transferência? Até pode acontecer. Mas o presidente Mário Bittencourt fez a promessa de que nenhum dos principais jogadores, iria sair neste meio do ano. Então pode ser que ocorra uma negociação para sair ao final da temporada. Só que dificilmente um clube europeu de grande porte, por exemplo, que venha contratar o André, vai querer negociar, pagar pelo jogador para tê-lo só no final do ano. Eu acho improvável que isso aconteça. Mas eu não descarto, pelo menos um clube talvez queira aproveitar a oportunidade, garantir logo e aceite esse modelo de negociação. Eu acho bem difícil. Enfim, de qualquer forma, não há intenção do clube de negociar John Ares, de negociar Ganso, apesar de não ser um jogador que é alvo do futebol europeu, André, Nino, enfim, neste momento não há essa intenção. Então o Fluminense rejeitou essa proposta inicialmente e não tem
negociação acontecendo, pelas informações que a gente tem aqui. Essas negociações, essas conversas não estão acontecendo, não seguiram, porque a proposta foi considerada muito baixa. Isso não quis nem ouvir. E de fato é muito baixo, né? Acho que qualquer coisa diferente. Nino é um jogador de seleção brasileira. Ele não foi convocado para os amistosos agora recentemente, porque é um jogador, porque ele sofreu uma lesão. Mas hoje, ele é um atleta que está ali no radar da seleção, ainda mais agora com o Diniz. Então ele tende a ser convocado mais vezes e fatalmente ele sendo convocado mais vezes, o valor dele de mercado tende a subir. O jogador que vai para a seleção, que tem a oportunidade de jogar, entrou em um jogo, já muda completamente. Então o Fluminense sabe disso. Não vai liberar o Nino por uma quantia ridícula como essa. No mínimo de, acho que seria 10 milhões de euros para começar a conversar. Só que, repito, com a possibilidade de ele ter uma sequência na seleção, o Fluminense tem condições depois de negociá-lo por um valor bem maior. Lembrando que ele tem contrato até o final do ano que vem e ele foi um dos jogadores que acabou não, acho que o único que acabou não renovando naquela leva de renovações do Arias, do André, do Cano. O Nino não renovou. Não tenho a informação exatamente por que ele não renovou. Eu nunca consegui apurar isso com exatidão. Mas enfim, neste momento, sob esses termos, não existe possibilidade de saída dele. Se eles vão fazer outra proposta ou não, eu não tenho certeza, talvez até façam, mas vão ter que subir muito esse valor para pelo menos convencer o Fluminense de alguma coisa, nem que seja para liberá-lo ao final do ano. Por enquanto, não tem nada nesse sentido que nos dê um pouco de insegurança de que o Fluminense pode perder o Nino agora. Não deixa de ser uma notícia muito importante, apesar da chegada do Marlon, ele é titular absoluto, é o capitão do time e para mim é um jogador extremamente fundamental para que o Fluminense siga nos seus objetivos e principalmente o de conquistar a Copa Libertadores ainda nesta temporada, beleza? Deixe seu like e seu comentário, não se esqueça e por favor se inscreva no canal do Léo se você não está inscrito. Tamo junto, galera!